Olá, eu me chamo Maia Chaves Machado Borges, sou aluna da Faculdade de Direito da UFMG e atualmente eu faço iniciação científica voluntária sob a orientação da professora Rúbia Carneiro Neves. Eu também participo do projeto Sistema Financeiro Nacional Negócios e Regulação, que é coordenado por ela. Você sabia que no Brasil as empresas só podem ser condenadas por crimes ambientais? Como exemplo, você lembra da tragédia ocorrida em Brumadinho? Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que ocasionou em diversas mortes e vários prejuízos ambientais. Mas essa tragédia ela poderia ser considerada um crime? A empresa Vale ela poderia responder criminalmente? É sobre isso que minha pesquisa aborda, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas o que seria a responsabilidade penal da pessoa jurídica? De maneira simplificada, é a possibilidade de uma empresa ser condenada por um crime, assim como ocorre com uma pessoa. A nossa Constituição da República traz essa previsão no artigo 225, parágrafo 5º, que fala sobre o meio ambiente. Também existe essa previsão na Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, respondendo à pergunta inicial do vídeo, apesar do processo ainda estar em andamento, sim, seria possível que a Vale respondesse criminalmente pela tragédia de Brumadinho. Mas como isso acontece? Afinal, não tem como uma empresa ir para a cadeia igual uma pessoa. Como que ela vai ser punida? A punição das empresas ela é adequada à sua natureza. Sendo assim, algumas das penas que podem ser aplicadas para as pessoas jurídicas são multa, suspensão de atividades e proibição de contratar com o poder público. O problema que estou investigando nasceu de algumas constatações. Primeiro, eu apurei que as empresas só podem ser condenadas no Brasil por crimes ambientais. Para levantar esses dados, analisei a Constituição da República Brasileira e a Lei de Crimes Ambientais, já mencionada, além de textos de estudiosos sobre o tema. Depois disso, eu observei várias notícias recentes que abordam o uso de empresas para auxiliar no cometimento de crimes. É o caso, por exemplo, do Banco do PCC, que é uma instituição que foi utilizada para auxiliar a organização criminosa a cometer lavagem de dinheiro. No caso específico do banco, ele não poderia ser responsabilizado criminalmente no Brasil, porque, como já vimos, a responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil só serve para crimes ambientais. E por fim, durante os estudos, eu descobri que em outros países, as empresas respondem não só por crime ambiental, mas por outros crimes diversos. E como o foco da minha pesquisa é estudar crimes empresariais envolvendo o mercado financeiro, eu decidi analisar a lei de um país estrangeiro, no caso a Espanha. Daí surge o problema da pesquisa. Como as leis espanholas responsabilizam as empresas pelo cometimento de crimes? Mas por que a Espanha? A escolha da Espanha se deu por alguns motivos. O primeiro deles é o idioma, que é muito parecido com o português, o que ajuda na leitura e na compreensão dos textos. O segundo deles é o fato da Espanha adotar o mesmo sistema jurídico do Brasil, chamado de Civil Law. Simplificadamente, o Civil Law é aquele sistema jurídico que baseia nas leis escritas. E por fim, o terceiro motivo para escolher a Espanha foi o fato de que esse país tem, desde 2010, um modelo de responsabilidade penal das empresas no seu Código Penal, que é bem estruturado e que pune as empresas por diversos crimes. Para a metodologia e para levantamento desses dados, eu analisei o Código Penal espanhol, as mudanças do código ao longo dos anos e textos de estudiosos sobre o tema. Por mais que a pesquisa ainda esteja em elaboração, eu já obtive alguns resultados e, com base neles, é possível chegar a algumas conclusões. Durante os estudos, eu descobri que, originalmente, o Código Penal espanhol não previa a responsabilidade penal das empresas. Foi só a partir de 2010 que o Código previu essa responsabilidade, no artigo 31 bis. Além disso, em relação aos crimes que a Espanha pune às empresas, podemos citar vários deles. Um exemplo, que é similar ao Brasil, são os crimes ambientais. Outros crimes também podem ser punidos, como é o caso da lavagem de dinheiro. Sobre a possibilidade de expansão da punição das empresas no Brasil, tomando como base as leis espanholas, ainda não há uma resposta definitiva, porque isso exige maiores reflexões. Mas cabe dizer que essa é uma tendência internacional, que ocorre tanto em países europeus, como a França e Portugal, como em países da América Latina, como a Argentina e o México. Todos esses prevêem a responsabilidade penal das empresas. Nesse caso, estudar modelos que já existem pode nos ajudar a construir soluções para o Brasil. Além disso, para uma nova etapa da pesquisa, é importante refletir se é necessário realmente a punição das empresas na esfera criminal. A aplicação de outros tipos de penas menos graves não seria mais eficiente? Essa pergunta eu ainda não posso responder, pois ela demanda também um maior estudo. Eu faço isso porque eu acredito que eu posso contribuir com a produção de conhecimento e ajudar nas reflexões acerca da responsabilidade das empresas no Brasil. E você, já pensou em fazer pesquisa?